que agora virou ar. Hoje demos início ao nosso Ministério de Mutirão de Natal. Convidamos a cada membro a participar dessa corrente de solidariedade, trazendo alimentos não perecíveis para montar nas cestas básicas que serão entregues às famílias mais que precisam. E possamos juntos espalhar o amor de Cristo através de gestos simples, mas de grande impacto. Há mais felicidade em dar do que em receber. Atos vistos e tecido. Muitas mãos fazendo pequenos gestos criam grandes milagres. A compaixão é ação. Assim como o bom samaritano, somos chamados a ver, parar e agir. Logo mais, 3 horas da tarde, no cemitério Jardim da Paz e velório da Paz. Muitas pessoas conhecem a Deus por meio através de um gesto de bondade. O mutirão de Natal é missão. Quando ajudamos os necessitados, tocamos corações e mostramos o amor de Cristo. Servir transforma quem recebe e quem dá. A maior bênção do Natal é se parecer com Jesus. Chamados à ação. O que faremos juntos? Arrecadação de alimentos e cestas básicas, doação de roupas e brinquedos, visita a familiares carentes. Cada doação que fizemos é um Feliz Natal, enviando diretamente do coração de Deus a alguém que precisa. Agora ouviremos o hino
263, mãos de pé. Bom dia, igreja. No momento onde iremos nossas vozes e cantamos com todo o fervor e entusiasmo do hino. Vamos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, o mar na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digitar essa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a Deus seja louvado, amém? Assim como estamos, vamos orar ao nosso Pai. Bondoso Senhor e Rei, honras e glória demos a Ti, Senhor, pela Tua bondade sobre a vida de cada um de nós, Pai Santo e Eterno. Muito obrigado, Senhor, pelo amanhecer, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado ao Pai por ter morrido naquela cruz por nós, Senhor. Por favor, Rei dos Reis e Santos dos Santos, transforma-nos, Senhor, com a Tua mão santa e poderosa, ó Pai. Cremos em Ti, na Tua palavra, Senhor. Necessitamos de Ti a cada dia, Senhor. Põe bondade e amor dentro de nós, ó Pai, para que todos nós possamos dividir, Senhor, tudo aquilo de bom que o Senhor nos dá, ó Pai. Para que nós possamos dividir o nosso alimento, né, a vida maravilhosa que o Senhor nos dá. Quando a gente sente a nossa mesa, Senhor, quando a gente senta, que a gente se lembre, Senhor, dos nossos irmãos. Daquele que não tem roupa, que não tem sapato, que não tem nada, Senhor. Pois foi isso, esse foi o exemplo que o Senhor deixou para nós, Senhor. Por favor, que a gente não faça isso só no Natal, Senhor, mas todo o decorrer do ano, ó Pai.
Que o Senhor, teu Santo Espírito, Senhor, nos lembre a cada dia, Senhor, que temos que ajudarmos uns aos outros e orarmos uns pelos outros, ó Pai. Permanece conosco nesse sábado maravilhoso, Senhor, nos mostrando e nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Nos faça visitar também, Senhor, aqueles que precisam de visita, aqueles, Senhor, que estão enfermos e aqueles, Senhor, que não têm mais esperança. Nos faça, ó Pai, levar esperança para cada pessoa nesta terra, Senhor. E levar a Tua palavra também. Esse é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Dando continuidade à adoração ao nosso grande e maravilhoso Deus, nós vamos levar o hino 345. Novo dia chegará. 3, 4, 5. Muitas vezes aqui nós queremos saber a razão para tanto sofrer. Vemos gente chorar, vozes a gritar, já não há mais razão para cantar. Mas em meio à dor nós podemos sentir a presença do nosso Senhor. Ele estende sua mão, não nos deixa cair, com bondade assim nos diz. O choro pode durar uma noite, a alegria virá de manhã. O sofrimento é todo este mundo, o que breve irão se findar. Jesus Cristo prometeu, sua promessa cumprirá. Nova noite escura se acaba, novo dia chegará. Você pode confiar em Jesus o Senhor, Ele aqui muita dor suportou. Carregou a cruz por você e por mim, seu amor divinal não tem fim. Não sozinho sofreu, não sozinho morreu, pra podermos agora viver. Mesmo a morte venceu, um novo dia nasceu, e podemos então dizer: Dando continuidade, né? Vamos demonstrar o nosso Deus, o nome dele, cantando o hino 235. Somos teus, Senhor. Amém. Está nascendo
salvação, restauração da tua verdade, pra cantar meu nome toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência à adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo o povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Revivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Revivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti. Revivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Revivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Revivamos ou morramos, somos teus. Deus seja louvado, amém? Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, cada ato um testemunho. Desde muito pequena, ouvia histórias de pessoas que tinham ido para cidades distantes ou próximas, respondendo ao chamado que Deus lhes fizera para servi-lo. E essas histórias que meus pais me contavam, que eu ouvia na escola sabatina ou lia em diferentes livros, alimentaram esse sonho e esse desejo de poder servir a Deus e ajudar diferentes pessoas de forma abnegada, compartilhando a mensagem de esperança que temos. Em 2020, fiz a escola de missão aqui na UAP e desde então orava e dizia ao Senhor: Deus, diga-me onde precisas de mim, onde queres me usar, onde queres que eu vá, diga-me onde e eu irei. Assim, um dia começaram a surgir várias opções: Ilhas Marshall, Egito, Brasil, mas nenhuma dessas era a resposta de Deus. Até que um dia recebi uma ligação, me disseram que era um país da Ásia Central, e assim fui para terras desconhecidas. Lá, trabalhei como professora de inglês e espanhol para crianças e adolescentes. Aprendi muito com eles, com as crianças, da sua pureza e inocência. Me fizeram rir muito. Amei trabalhar com elas, e também com os adolescentes, com sua resiliência, sua forma de ver o mundo e enfrentá-lo, me fizeram aprender muito com eles. Foi maravilhoso poder compartilhar com eles o amor que Deus tem por nós através de palavras suaves, de carinho e amor, e substituindo aqueles golpes e maus tratos que recebiam por tratamentos suaves e com muito amor e carinho. Além disso, dediquei grande parte do tempo a trabalhar no Clube de Desbravadores, um trabalho e um desafio que exigiu muita oração, que foi a chave, junto com a grande equipe de pastores e líderes com quem trabalhei, nos reunimos para orar todos os dias,
pedindo a Deus sabedoria para nos guiar e mostrar como realizar esse projeto e sonho que tínhamos de criar o clube. Deus nos proporcionou doações de corações generosos que ofereceram seus recursos. Com essas doações, pudemos comprar uniformes para as crianças, materiais para os líderes se instruírem. E, além disso, pudemos realizar o primeiro Campori de Desbravadores, que contou com mais de 70 desbravadores e muitos batismos. Foi uma bênção de Deus tudo isso. E, além disso, ver que alunos meus do Centro de Idiomas começaram a participar do Clube de Desbravadores. E depois, começaram a frequentar a igreja com suas famílias. Para mim, foi uma oração respondida e um milagre que, até hoje, me enche os olhos de lágrimas só de pensar nisso. Deus foi incrível. Em 2022, pude ver a mão de Deus atuando em cada momento. E te digo que essa experiência maravilhosa que tive reafirmou meu desejo e minha vontade de poder servi-lo por toda a minha vida e de dedicar minha vida inteira ao voluntariado. E a você que talvez também queira servir a Deus e está buscando o propósito que Ele tem para a sua vida, convido a se ajoelhar com fé e humildade e orar, perguntando a Deus: Senhor, onde precisas de mim? Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Bom dia, feliz sábado, igreja. Que bom estar aqui com vocês nesta manhã tão gloriosa por estarmos na presença do Senhor, do nosso Deus. E nós queremos chamar sua atenção agora para os anúncios para ser dado a essa igreja. No próximo sábado, a programação, aqui tem uma programação especial. E essa vai ser desenvolvida pelo Clube de Aventureiros. O clube estará encerrando suas atividades e estará aqui uma grande festa feita por eles. Que os irmãos venham, mas venham com entusiasmo para adorar com eles, tá bom? Então o convite é feito e os aventureiros vão estar apresentando aqui a escola sabatina e também o culto divino. Pois bem, quem trouxe hoje o alimento pedido pela ASA? Quem foi? Tem algumas pessoas que trouxeram, mas se você não trouxe hoje, a próxima semana é outra oportunidade que é dada para você trazer, tá bom? Então não esqueça, coloca lá no bip do seu celular para poder lembrar, porque muitas vezes nós somos esquecidos, né, irmãos? Então coloca lá no bip, ó, aí na hora que você ver, bipar o seu celular. Preciso levar o alimento da ASA. Ilma, que bom, né? Talvez pegue isso aí, né? Preciso levar o alimento. Então, como a irmã falou aqui, esse mês é um mês de solidário. Na verdade, não deveria ser só este mês. Deveria ser o ano inteiro. Mas a ASA aqui está, nesse momento tão especial, aproveitando para evangelizar também as pessoas através das doações, né? Cesta de alimento, aí as pessoas poderão também vir para a igreja através dessa ação. É por isso que existem os departamentos aqui na igreja, tá certo? Mudando de assunto, vigília para a Serra da Putuma. Quantos estão animados? Quantos? Olha, já vi ali algumas mãos. Tem uma nova data, né? Nós não tivemos a oportunidade de sairmos no sábado passado. Mas a nova data, você agenda aí, coloca lá na sua agenda, é dia 17 de janeiro, certo? 17 de janeiro, essa é a data. É a data que o pastor estará voltando, né, das férias, e aí nós também como igreja, já começamos o ano com o pé direito, né? Colocando assim, buscando assim as forças espirituais e, é claro, será um momento ali inigualável, né? Porque eu particularmente nunca passei momentos assim de uma serra e não tive, olho as histórias da Bíblia, vejo muita história, muitos acontecimentos ali que aconteceram, muitas coisas que aconteceram ali na serra, né? Por conta justamente da intimidade com Deus. Quem sabe essa igreja tendo essa intimidade ali, justamente naquele exato momento, ela não faça as proezas nesse ano de 2026. Amém? Porque tudo é pela busca, né? Então, se você quer crescer espiritualmente, coloque aí na sua agenda essa data, dia o quê? 17 de janeiro. Nós queremos que a igreja toda compareça, esteja lá. Vamos estar providenciando ônibus para que a igreja como um todo possa ir. E nós vamos estender lá na Serra da Putuma até às 5 da manhã, onde encerraremos com a Santa Ceia. Amém? Que amém fraco. Amém? Pronto, então tá certo. Quantos gostaram do culto? Quantos gostaram do culto? Certo. Quantos gostaram do culto da semana passada, do domingo? Louvado seja Deus, né? O nome do Senhor foi glorificado aqui. Tivemos visitas, a igreja cheia, lotada, e com certeza isso não é para homens, isso é para exclusivamente honrar o nome do nosso Deus, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu dissesse para vocês que isso vai se repetir, amém? Vai se repetir porque, olha só, já está aqui, ó, duetos e canções. É amanhã, 7/12, que horas? Às 19 horas, aqui na igreja de Coblan. Então vai se repetir. Então venha, mas não venha só. Convide seu amigo, seu vizinho, certo?
Convide também seu irmão, aqueles membros da família que não são da igreja, não são adventistas. É uma oportunidade. E a música fala muito aos corações. Tá bom? Eu lembro que na semana passada, eu acho que foi quase 2 horas de culto. Eu ainda queria bis. Se fosse mais 2, eu ainda me alegraria aqui na presença do Senhor. E não teria nenhuma vontade de ir para a minha casa. Tá certo? Então, são esses cultos que nos animam, né? A presença do Senhor traz essa alegria. Então, nós convidamos você para não faltar amanhã. E não venha só, não vale vir só. Convide alguém. Você precisa ter em mente alguém aí. Diga, olha, vamos para a igreja que vai ter uma programação especial e é só para você. Diga assim, é só para você. É claro que é para honrar o nome do nosso Deus, mas que essas pessoas, é um método de dizer para essas pessoas que elas são bem-vindas e que elas são queridas. Tá bom? Findando o ano, nós queremos dizer para você que é gratidão. Quando se finda um ano, é gratidão. É claro que nós teremos aqui o culto do pôr do sol, do dia 31, e com isso, com essa gratidão que nós temos em nosso coração, né, além da nossa presença, além de lembrarmos do que Deus fez durante todo o ano, bênçãos físicas e bênçãos materiais também. Bênçãos, né, do trabalho. Não, bênção não é? É bênção. E nós não poderíamos vir para aqui, é claro, de mãos vazias. Então nós queremos dar a oportunidade para você adorar a Deus, trazer sua oferta de gratidão. O Paulo está ali, juntamente com o Fábio. Eles vão estar passando os envelopes. Então, se você se sente com a vontade, aquela vontade no coração, de trazer esse gesto de gratidão para Deus no dia 31, então se levante agora, que o irmão Fábio e o irmão Paulo vai estar entregando para vocês o envelope. Pode levantar. Levante, porque aqueles que quiserem o envelope, né, levante, e eles vão estar entregando para vocês. Esse é para vocês prepararem, porque as coisas de Deus não é de para a última hora, né? A gente tem que fazer um pouco antes. Então tem que haver aquela preparação, né? Não deve ser de qualquer maneira, então tem que ser planejado. Então, me dá o meu aqui também, Paulo, viu? Traz o meu aqui, porque também eu quero fazer trazer essa oferta planejada, né? E você também vai ter essa oportunidade de adorar a Deus. Então, eu acabo com os anúncios nesse momento e daremos a oportunidade agora à sequência do culto. Irmãos, feliz sábado. Neste momento da oração intercessora, e nós queremos lembrar os irmãos que em suas orações estejam orando pela nossa irmã Luciana, que é a irmã da Juliana, né, da Joyce. Ela ainda está passando por um processo de tratamento de saúde. Eles foram para São Paulo, né, se não me engano, para continuar o tratamento lá. Também ore pelo esposo também da Juliana, o Ronaldo. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, parece que foi diagnosticado com câncer também, não foi isso? Então vamos orar pela saúde dele. É um estado delicado a qual a família está passando. Bem parte da família foi para lá para buscar tratamento e melhores opções, né, para o cuidado que eles necessitam. Então nossa oração também estejamos orando por eles. Hoje também, sim, irmã. A Ana Cristina. Tá, muito obrigado, tá? Pela observação. Também queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso irmão, aqui o Rogério, que completou mais um ano de vida. Nós já quero te convidar aqui à frente, estaremos orando por você também neste momento. Tem alguém que completou aniversário por esses dias dessa semana? Bárbara. Tem Bárbara Melo e Bárbara Oliveira, né? Cadê elas? Bárbara está ali, pode vir. Falta a Bárbara que está lá atrás. Vem aqui, Bárbara, se você estiver perto. Estaremos orando por vocês nesse momento de gratidão pela bênção que Deus derramar na vida de vocês.
Convido a igreja a colocar de joelhos e vamos orar neste momento. Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos expressar nossa gratidão pela tua bondade, porque no Senhor encontramos refúgio, no Senhor encontramos segurança, encontramos abrigo mediante as lutas e diversidade que enfrentamos na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Muito obrigado porque a tua mão sempre está estendida para nos abençoar e para nos fortalecer nos momentos difíceis. Somos gratos a ti, Senhor, também pela vida aqui dos nossos irmãos, a Bárbara Oliveira, a Bárbara Mello, o nosso irmão Rogério, porque eles completaram mais um ano de vida. Amém. O Senhor sabe as lutas que eles enfrentaram durante o ano. O Senhor sabe o cuidado a qual eles necessitam. O Senhor sabe das suas necessidades. Nessa manhã, Senhor, cremos que o seu coração enche de alegria porque eles reconhecem a tua bondade. Amém. Eles reconhecem o Senhor como Salvador e mantenedor de suas vidas. Amém. Que eles continuem, Senhor, sendo usado poderosamente pelo teu Santo Espírito e continue sendo um vaso de bênçãos aqui na igreja, na família, em seus trabalhos, para que onde quer que eles estejam, pessoas possam ver Cristo na vida de cada um deles. Amém. E eles possam sempre ter uma mensagem de esperança para compartilhar. Amém. Também, Senhor, rogamos a Ti pela vida do irmão Ronaldo e da irmã Ana Cristina, ó Deus. Estão passando por um momento delicado diante da enfermidade, mas rogamos que o Senhor, como médico dos médicos, tem poder para operar cura, tem poder para operar milagres. E for para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, para a manifestação do teu poder e daqueles que estão em volta deles. Opera a cura, Senhor, para que eles sejam testemunho do teu poder, da tua palavra. Por favor, Pai, que seus corações permaneçam na esperança do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor seja o refúgio e a fortaleza deles também. E que este momento seja um momento para se apegar mais a Ti, para ser independente do Senhor. Amém. E também para compartilhar com outros a esperança a qual eles têm no Senhor e na sua palavra. Amém. Também, Senhor, nessa hora, rogamos pela nossa irmã Janaína, que a seguir estará compartilhando conosco a tua palavra. Mas o Espírito Santo a ilumine e use poderosamente. Amém. E que se alguém aqui, Senhor, que está ansioso, preocupado, por algum problema que está enfrentando, que nessa manhã eles possam ouvir a tua voz. Amém. E que eles possam encontrar consolo em seus corações. Amém. Que eles possam achar força, Senhor, para vencer as batalhas de suas vidas, crendo e confiando que no Senhor nós já obtemos a vitória. Amém. Confio nas tuas promessas, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Bom dia! Olha, eu aqui de novo para contar a história para vocês. Quantos gostam aqui que eu conto história? Amém! Opa! Eu vou escolher o nome de um de vocês aqui para contar na história, tá bom? Quer não, Maju? Maju já disse aqui que não quer não. Já tem dois aí, a menina. Opa! Tem dois, tem Levi, tem Maia. Tá bom. Hoje eu vou ter que escolher só um. Aí na próxima eu escolho o outro, tá certo? Sim. Bom. Quantos gostam de tomar banho aqui? Eu. Sim. E escovar os dentes? Que bom. Legal. Hoje eu vou ensinar vocês como é para tomar banho, tá certo? Hoje eu vou, na verdade, a história hoje vai ser mais ou menos uma aula de geografia. Vocês, quando toma banho, quantos minutos? Levi, eu vou contar a história. Vamos escolher Levi. Levi vai tomar banho
e fica lá, a chuva cai, esquece do tempo, né, Levi? Você faz isso, Levi? Poxa, e quando vai escovar os dentes? Você está lá escovando o dente e a torneira está lá aberta. Não deixa a torneira aberta, não. Fecha a torneira, escova os dentes, aí liga, né? Ah, que coisa boa. Ainda bem. Só que no banho também vai ter que fazer isso, Levi. Quando a gente tomar banho, a gente tem que tomar banho, fechar a torneira, passar sabonete. Entendeu? Aí vai se enxaguar, liga de novo, né? Aí Levi faz isso. Aí a mãe vai lá e bate na porta. Levi, já está bom. Você já tem 15 a 20 minutos aí, Levi. Desliga o chuveiro. Aí Levi, tá bom, mamãe, tá bom. Aí Levi vai para escovar os dentes, faz do mesmo jeito. A mãe, Levi, fecha a torneira. Não pode ficar com a torneira ligada e escovar os dentes. Aí Levi, tá bom, mamãe, tá bom. Aí a mãe disse, se você ficar gastando água desse jeito, nós vamos ficar sem água. Aí chegou a noite, Levi e a família foi dormir. Quando é de manhã, um desafeto de Levi, cadê a água? Não tinha água em casa. Aí vem a vizinha, tem água aí com a mãe de Levi? Tem água aí? Aí, não, vizinha, a água acabou. Aí Levi está no quarto e ouviu. Aí ele disse, por culpa minha faltou água. Aí ele acordou, aí foi lá, o pai estava na sala, bom dia, papai. Aí o pai, bom dia. É verdade que não tem água? Aí o pai disse, não tem não, faltou água. Aí disse, e minha mãe disse, levou tomar banho e deixou o chuveiro ligado. Por minha culpa faltou água. Aí o pai dele disse, não se preocupe, não foi de sua culpa. Infelizmente, os canos que trazem água para nossa casa quebrou e por isso ficamos sem água. Aí ele, que alívio, pensei que foi por eu ter tomado muito banho. Aí passou o dia todo sem água. Quando chegou de noitinha, a água chegou. Aí ele disse, mamãe, chegou água? A mãe, chegou. Opa, posso olhar as plantas? Aí a mãe, não, agora não. Eu vou ligar a mangueira. Não, vamos pensar uma maneira de como molhar as plantas. Nós temos que economizar água. Aí, então vou pegar o regador e vou molhar as plantas. Ah, que ideia boa! O regador você pode sim. Aí o pai de Levi chamou Levi para mostrar uma coisa aí. Aí ele foi e soba, quero ver. Aí foi lá, quando Levi. Eu gosto desse escritório de papai, olha só. Vocês já viram aqui o globo terrestre? Sim. Conhece o globo terrestre? Ó, aqui ó, o globo terrestre, tá vendo? Vocês sabem que esse azul aqui é água? Quantos sabem que esse aqui é água? Só que essa água aqui não é só doce, ela é também salgada. No globo terrestre tem mais água salgada do que água doce. E com a água salgada a gente não pode fazer comida, a gente não pode tomar banho, a gente não pode fazer muita coisa. Não é verdade? Então, só temos água doce no rio, nos lagos, aí é pouca água. Então o que é que nós temos que fazer? Economizar e economizando a gente vai. Isso, água para beber. E quando a gente economiza, aí nunca vai faltar. E também a gente vai estar cuidando do nosso planeta. Tá certo? Quantos aqui vai economizar água no chuveiro? Amém! Quando quiser ajudar a mamãe também para lavar os pratos, ó, você liga ali a água, aí cola os pratos, aí desliga a torneira, pega a bucha, ó, ensabou os pratos todos, depois que ensaboar tudo, aí vem, ó, liga a torneira e vai enxergando, ó, vai botando lá, tá certo? Essa é uma maneira de economizar água. Tá chegando aí o verão, a gente toda hora quer tomar banho, porque não suporta o calor, né? Mas a gente tem que pensar no
nosso planeta, tá certo? Nosso Deus fez tudo perfeito, tudo bonito, mas a gente tem que zelar, tá certo? Quantos entenderam aqui que nós temos que economizar água doce e ajudar a mamãe? Não, isso não quer dizer que a gente vai deixar de tomar banho, não pode, tá certo? Vamos ajoelhar e vamos orar? Papai do céu, muito obrigado, porque, meu Pai, tu aqui fez com que nós venhamos aprender como economizar água, não deixar de tomar banho, não deixar de escovar os dentes, mas que seja de maneira correta. Fica conosco, nos abençoa, dá-lhe um gesto de estar na tua boa e santa presença, em nome de Jesus. Amém. Paz
Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, gente. Tudo bem com vocês? Amém. Amém. Sempre é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, na igreja da Copan. A igreja é tão calorosa, né? Todos vocês são, a gente consegue ver o sorriso de vocês assim. É uma igreja que a gente percebe de longe que é muito simpática e isso é muito bom. E somos todos irmãos, né? É legal quando a gente vai visitar os parentes, não é assim? Quando a gente vai na casa dos parentes e tudo, é muito bom a gente ver as pessoas, conversar. Obrigada. E eu agradeço imensamente, primeiramente a Deus, porque Ele trouxe aqui, né, para dividir a palavra dele com vocês. Agradeço também ao irmão Emerson, que me fez o convite de estar aqui nessa manhã também. E eu assim, entendo cada convite como um presente. E aí é presente, a gente fica muito feliz em receber presentes, né? Eu acho que vocês têm pouquíssimas pessoas que às vezes têm dificuldade de aceitar um presente, né? Mas essa pessoa não sou eu. Eu gosto de receber esses tipos de presentes. Estou feliz também porque eu estou com a minha irmã caçula, minha irmã, gente, Franci. Alguns pensam que era minha filha, mas não é minha irmã caçula. Mas vamos falar, conversar com o dono da casa, né, com o nosso pai, que muito gentilmente nos atraiu até esse lugar, essa manhã. Como estamos, vamos falar com nosso Deus. Santo Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar que encontramos aqui a Tua presença e sabemos que o Senhor está aqui conosco. Senhor, nós não merecemos, nós somos pequenos, nós somos falhos, mas sabendo disso, Senhor, porque é por isso mesmo que viemos aqui, para que o Senhor possa nos restaurar, para que o Senhor possa nos perdoar e ter misericórdia de nós. Por favor, Senhor, eu te agradeço por esse convite de estar aqui na Tua casa, dividindo a palavra que o Senhor deixou para nós, uma palavra santa, sagrada, não há mérito nenhum em mim. Então, por favor, Senhor, apague as minhas transgressões, que elas não façam obstáculo entre o Teu poder e o Teu povo. Fica conosco e guia, Senhor, essa manhã, que tudo que for acontecer aqui, que unicamente Teu nome seja engrandecido, é o que nós te rogamos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Eu passei umas slides ali, só para a gente acompanhar. Eu confesso que eu estou extremamente feliz em estar estudando durante esse trimestre a lição de Josué. Maravilhosa. E eu não sei vocês, a gente já passou por esses textos em outros momentos, em pregações, em estudos também da lição, mas eu tenho ficado cada dia mais feliz de conseguir aprofundar mais esse estudo sobre um livro tão poderoso, tão importante para nós como cristãos, como esse livro de Josué. E quando eu recebi o convite de vir para cá, o que eu imaginei foi continuar falando sobre alguns temas que às vezes, quando nós abordamos na lição, a gente já captura a lição, eu não sei vocês, mas se a lição tivesse o dobro do tempo, nós continuaríamos e aprenderíamos mais, nos aprofundaríamos mais. Mas eu queria só dedicar mais um pouco essa manhã em um trecho do livro de Josué, que eu acho ele extremamente fundamental para a nossa base cristã, para fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança. Enquanto cristãos, enquanto tudo que vemos, que assistimos, que ouvimos, eu fiz as contas e faltam apenas 25 dias para que o ano acabe. Então, eu não sei se eu sou a única pessoa a entender que o ano passou rápido, porque não sei se vocês têm a mesma impressão, mas o ano parece que cada dia corre mais, né? E esse ano está aí correndo e se caminhando para seu final. Mas a nossa boa notícia é que no outro ano Deus nos dará de presente. Então, eu queria meditar com vocês um pouco sobre o Rio Jordão, para que a gente pudesse só visualizar e meditar um pouquinho mais. Você passa para mim, por favor?
Eu queria que vocês, essa foto é a foto da nascente do Rio Jordão. Rio bonito, não é isso? Límpido, forte, caudaloso. Essa é a nascente. Tem alguns vídeos que eu já assisti, ele é um rio extremamente longo, o percurso dele, como se nós fôssemos daqui para Salvador, mais 50 quilômetros, porque, não sei se Praia do Forte, talvez. É como se a gente saísse daqui, pode passar para o pessoal ver. São exatamente, irmãos, 200 quilômetros de extensão de rio. Então, é muito rio. Ele todo o desenho dele, o perímetro todo do rio, os espaços dele, eles ficam em 360 quilômetros de extensão total. Então, é um rio gigantesco. Né? A gente, às vezes, enxerga um rio aqui perto, o rio mais comum que a gente vê é o quê? Paraguaçu a gente já se encanta com aquela, né? Aquele tamanho, aquela expressão da natureza ali, né? Extremamente poderoso, forte ali. Mas o Rio Jordão é um rio bem maior. Eu coloquei aqui ali alguns dados geográficos para a gente se localizar sobre esse rio. A localização e trajeto, ele nasce no Monte Hermon, nasce pelas montanhas e flui para o sul. Atravessa o Mar da Galileia e forma a fronteira entre Israel, Cisjordânia e Jordânia, desaguando no Mar Morto, que na verdade é um lago, um grande lago. Pode passar, por favor, para a gente continuar. Só um mapinha ali, que no final da Bíblia sempre tem os mapinhas. Não sei se vocês gostam de olhar esses mapas, mas eu tenho curiosidade de acompanhar. Então a gente está vendo aquele fiozinho ali, é o Rio Jordão, e aquele lago, porque fechado é o Mar Morto. Chamam de mar, mas não é mar, é um lago gigantesco. Só para a gente ter noção e se lembrar de quando aquele grande acontecimento do livro de Josué foi algo extremamente poderoso, porque as águas elas nascem numa montanha, a nascente é uma montanha. Então esse rio ele cai com muita força, com muito volume. E a gente vai meditar um pouquinho mais sobre o milagre que aconteceu ali. Eu trouxe para vocês alguns fatos geográficos, mas eu queria que o irmão passasse para a gente só se recordar de quantos fatos bíblicos se passam no Rio Jordão. Eu não sei se vocês se lembram de todos, mas eu vou fazer uma revisão. No primeiro que a gente observa ali, existe na Bíblia o acontecimento mais conhecido, que a gente mais se lembra mesmo, é a travessia do Jordão a pé, enxuto pelo povo, guiado pela Arca da Aliança, que é esse que a gente vai meditar mais profundamente hoje. Mas também a gente tem outros fatos. Ali, Elias, quando ele dividiu as águas com seu manto, foi em que rio? No Rio Jordão. Eliseu, quando ele repetiu o milagre, também foi no Rio Jordão. O milagre do machado flutuante foi aonde? No Rio Jordão também. A cura de Naamã, quem adivinha? No Mar Jordão também. O batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Quando a gente junta assim, fica mais interessante da gente se recordar, né? Então, só um spoiler para vocês continuarem aí depois em casa, só reafirmando todos esses fatos milagrosos. O fato, gente, que fica muito claro para mim, e eu entendo que para vocês também ficou, é que o Rio Jordão é um lugar de milagres. É um lugar de milagres. E o Rio Jordão, geograficamente, ele se encontra naquela região ali que eu mostrei para vocês naquele mapa. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de falar, cada um aqui, espiritualmente, tem um Rio Jordão localizado na sua vida, na sua família. E a esperança, a boa notícia, é que não é só geograficamente que o Rio Jordão é um lugar de milagres. Principalmente, espiritualmente, na nossa vida. Cada Jordão que a gente passou, que a gente passa, ou que a gente passará, tenha certeza que também será um espaço para que o milagre de Deus ele possa ser presenciado, ele possa ser vivido também nas nossas vidas. Lindo, né? Esses milagres, a gente se recordar disso. Eu queria que vocês, comigo, abrissem o livro de Josué, para que a gente pudesse recapitular uma leitura importantíssima no capítulo 3.
Sim, irmãos, por favor. Todos, Josué 3, que trata justamente da passagem do Jordão. Amém? Pronto, vamos. Hoje eu vou pedir paciência para vocês, porque a gente vai ler um pouco, vai ler bastante. A passagem do Jordão, versículo 1. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. E aqui a gente já começa a visualizar que o povo estava sendo preparado para passar por aquele grande desafio. E eu já acho bastante interessante a gente meditar que a ordem é: coloque a arca à frente. À frente. Por que a gente não podia ir paralelo à arca? Ou por que a gente não podia seguir e a arca atrás? Você já viu um ditado que a gente não pode colocar o carro? Quando acontece isso, dá certo? Nada dá certo, não é isso? Então o recado, a ordem era bem clara. Coloquem a arca diante de vocês. Quando ela estiver cerca de uma distância de 1 quilômetro de distância, vocês sigam. E quando a gente traz para a nossa vida, gente, são tantas lições. Quando a gente começa a pedir entendimento a Deus, como a gente pode ler o texto bíblico e trazer ele sempre para a nossa vida. O texto bíblico ele não está na Bíblia apenas. Ele está aqui para que a gente possa transportar ele para a nossa vida, para o momento atual que a gente vive. A Bíblia não é um livro apenas de histórias, é um livro de testemunhos. Aqui são inúmeros testemunhos. E os testemunhos eles servem para nos dar certeza de que se aconteceram no passado com essas pessoas, acontecerá também nas nossas vidas. E tudo que eles fizeram de bom, para a gente copiar. Tudo que eles não fizeram de legal, é para a gente aprender. Para a gente aprender. Então, a primeira aprendizagem que a gente tem aqui é que para tomar qualquer decisão, para decidir para onde ir, para dar qualquer passo, primeiro a gente tem que colocar a mensagem de Deus, tem que colocar Deus adiante de tudo. E nem sempre sair desesperado, correndo atrás, aliás, nunca sair do desespero. Eles fizeram, imagino como esses israelitas ficaram, se aguentando ali para esperar essa arca ficar a 1 quilômetro de distância deles. Mas, para a gente presenciar e vivenciar os milagres de Deus, a gente tem que saber esperar. A gente tem que saber pedir a Deus paciência. Porque tudo quando acontece no tempo do homem, acontece fora do relógio de Deus. Quando a gente quer muito adiantar as coisas, a gente termina, na verdade, atrasando a nossa vida. Quando a gente está atrasado e quer sair depressa, seja de pé, de bicicleta, de carro, do que for, o risco de você indo de pé dar uma topada é grande. E se você for de carro, o risco também é grande de você machucar alguém ou se machucar. Então a pressa ela nunca é amiga de nenhum processo que aconteça com perfeição. E Deus dá essa lição aqui claramente. Né? Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. É uma imprudência muito grande a gente querer correr por um caminho que a gente nunca foi. Uma estrada que você nunca passou, que você não conhece. Você achar-se ou encher-se de autossuficiência e querer correr num lugar que você não conhece. Então, se a gente tem um Deus que nos enche de sabedoria, que vai adiante de nós, por que a gente esquece às vezes de chamar Ele e pedir a Ele paciência e sabedoria para saber o momento certo de agir? Continuando, Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas aonde? No meio de...
O Senhor fará maravilhas no meio de vós, de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Poderia ser o seu nome aqui. Quando você lê, você pode trocar pelo seu nome. Se Deus disse que Ele queria que as pessoas entendessem que Josué também tinha a autorização de Deus, a permissão e a bênção de Deus para seguir levando aquele povo, Ele disse: eu quero que o povo saiba que, como eu estive com Moisés, assim também estarei com você. Ele falou para Josué: mas você pode colocar aqui o seu nome. Assim como Deus esteve com seus pais, com seus avós, Ele estará com você. Eu era amém. Eu ouvi um amém bem importante. A gente tem que se alegrar com as coisas de Deus, porque para que a gente não normalize isso, para que a gente se aproprie de fato disso. Quando a gente ora, às vezes, eu acho bonito as pessoas quando oram com essa certeza que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É muito bonito ouvir uma pessoa falando isso. Mas mais bonito do que ouvir uma pessoa dizendo que o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó é você ouvir uma pessoa dizendo que é o meu Deus. Porque o Deus de Isaac é o nosso Deus. Assim como Ele usou, como Ele foi à frente desses homens todos, gigantes da fé, Ele também está diante das nossas vidas. Como fracos, como pecadores que somos. Mas é na nossa fraqueza que Deus mostra a sua força. Quando a gente acha que é forte, começou o nosso primeiro passo para a derrota. Porque nós não somos fortes. Nós somos fracos. Nós podemos ser fortalecidos por Deus, mas fortes pelo nosso braço. Nunca seremos. No dia que a gente imaginar que a gente já deu o primeiro passo para cair, para a queda. Continuando, o texto diz: portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens da água do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. E Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que, sem falta, expulsará de diante de vocês. Aí ele fala: todos os inimigos, os cananeus, os hebreus, os heveus, os perezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Vamos ficar aqui um pouquinho? Pode passar, irmão, esse texto aí. Só para a gente enxergar mais uma vez o Jordão. Não sei se na foto ficou tão nítido, claro para vocês, mas não é um rio fácil de atravessar, não. Ali não é porque é raso que vocês estão vendo aquelas pedras, não, porque as pedras são muito grandes e ele é bastante caudaloso. Aí quando a gente se pergunta hoje, na nossa vida, no nosso contexto, você já viveu dificuldades para fazer alguma travessia, para passar por alguns obstáculos, para passar por algumas dificuldades? Às vezes a gente acha que se a gente nadar, se a gente souber nadar, a gente vai passar. Mas esse é um engano, não é? Quando eu faço qualquer viagem que precisa travessia, eu não sei nadar, que fique já bem claro. Mas ainda que eu soubesse, eu não abriria a mão do meu colete salva-vidas. Porque eu acho muito engraçado quando as pessoas estão no barco, elas confiam que elas vão conseguir nadar caso aconteça alguma coisa, né? E aí eu começo a olhar a distância de uma margem para outra. E digo assim: ainda que eu conseguisse nadar, será que eu teria braço para chegar naquela margem ali com tranquilidade? O colete ele vai ajudar. O colete ele vai te ajudar, ainda que você saiba nadar. E eu vejo que quando eu sempre coloco em mim, coloco no meu filho, já amarro ele todo, né? Para deixar já guardado. E eu vejo que tem pessoas que dão risada, né? Porque normalmente nos barcos só está eu e ele de colete, nem o pai botava. E eu disse: tu sabe nadar bastante, né? Para se garantir. Mas o que eu estou brincando, na verdade, é que a gente nunca deve confiar na nossa força, na nossa capacidade.
Os Jordões que a gente passa na nossa vida, eles são de diversas características, de diversas modalidades. Às vezes você nunca vai ser por uma dificuldade tão grande assim. Ou você acha às vezes que as pessoas podem estar exagerando nas suas dificuldades, nas suas conversas, né? Mas para cada pessoa existe um Jordão diferente. Tem coisas que eu vou transpor com muito mais facilidade do que você. Mas tem coisas que você vai transpor com muito mais facilidade do que eu. Todos nós temos os nossos pontos fracos. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha. A gente depende de um Deus de milagres, de um Deus que é poderoso. Nosso Deus sim é poderoso, amém? Mas nós não somos. Nós temos que ficar com isso bem claro na nossa mente. Nós não somos nada, irmãos, se a gente abrir mão da palavra de Deus, se a gente abrir mão do estudo bíblico, do estudo diário da nossa Bíblia, da lição, se a gente deixar negligenciar a nossa oração, a nossa comunhão com Deus, nós não somos nada. Então a gente tem que buscar forças em quem é tudo, em quem é poderoso, em quem pode nos salvar, em quem pode nos defender, em quem pode nos fazer atravessar qualquer rio a pé enxuto. O que eu acho lindo na Bíblia é que ele faz questão de dar esse detalhe. A nação atravessou a pé enxuto, não foi molhando os pés, não é? Ele deu ordem para que os sacerdotes estivessem lá, quando eles estivessem, que o mar fosse segurado, né, vindo de uma montanha. Você vê que é algo realmente miraculoso. Quando tivesse seco, as pessoas podiam passar. Ou seja, para Deus não existe nada difícil demais, nada impossível. As possibilidades estão no nosso campo, na nossa estrutura. E você pode fazer determinadas coisas porque a tua estrutura permite. Mas o impossível não vem de você, nunca virá. Nem vem de mim. Ele só vem do nosso Deus. Isso não tem nada a ver com condição social, com situação financeira. Não tem. Quando tem aquele versículo que fala, né, muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós, que temos o conhecimento do nosso Deus, nós devemos confiar unicamente no poder que vem dele. E assim essa nação fez. Pode passar, por favor. A gente passou por aí, então a gente vai, pode passar, irmão, esses slides aí, só passar aí. Aqui é só uma imagem para que vocês meditem e se lembrem. Qualquer dificuldade que você estiver passando na sua vida, a gente não diz isso no nosso meio cristão, estamos passando por um deserto, né? Ou então alguém está passando por um deserto. E o deserto é um lugar extremamente hostil. É um lugar que a gente não enxerga esperança, não enxerga expectativa. Você não vê facilmente nada que vive aí. Você não vê uma flor, não vê uma planta, não vê nada. É muitas vezes a nossa situação. Às vezes nós enxergamos algumas situações na nossa vida e nós não vemos vida, não vemos solução. Como que eu vou passar por esse lugar? Não é um lugar hostil, árido, a temperatura é terrível, são extremos. A temperatura durante o dia, vocês estão achando que está quente aqui está uma neve perto do deserto, não é isso? À noite, extremamente frio. Então é um lugar de hostilidade, né? E a gente olha aquelas pessoas ali, aquelas pegadas, e na nossa vida, se a gente pensar, a gente já esteve ali, não é? A gente já esteve ali, ou está passando por qualquer deserto. Mas a notícia boa é que o deserto ele não dura para sempre. Amém? O deserto ele não dura para sempre, graças a Deus. Ele sempre tem um propósito maior para as nossas vidas. O deserto só é um lugar de passagem, não um lugar de habitação, não. Você não vai viver aí. Você não vai morar aí, não. Pode passar, por favor. Só que existem algumas condições, né? Para que a gente possa transpor o rio, o deserto. Existiu uma solicitação
quando eles começaram a falar com o povo. Eles disseram o quê? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E Deus é extremamente didático. Deus é o maior professor que já existiu e que já existe, né? Que existirá por toda a eternidade. Porque Ele fez praticamente a mesma coisa com os pais. As pessoas passaram, aquela geração mais velha passou pelo mar vermelho a pé enxuto. Muitos morreram, muitos entraram em desobediência, esqueceram das maravilhas que Deus fez, mas Deus disse: ainda há um povo. E sempre há, se vocês perceberem, o nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em toda a história, Ele está lá, Ele estará para sempre. Em todo momento existe um povo de que Deus se preocupa, um povo que Deus está cuidando. E em todo momento, em todo o caminho bíblico, nós enxergamos também uma terra prometida. Vocês conseguem visualizar isso do Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis nós vemos Deus, o Criador. E tem um povo. É um pequeno povo. São 2 pessoas, mas é um povo de Deus. Existe uma terra, o Éden. Com o passar do tempo, Deus começa a trabalhar com essas pessoas, com esses povos, os israelitas. Existe um Israel, existe Deus, sempre existirá. Amém? E existia a terra prometida. Existia a terra prometida quando estavam sendo guiados por Moisés. E eu não sei quantos de vocês, mas eu acho que uma boa parte fica com uma pena de Moisés, porque Moisés só visualizou a terra que ele lutou tanto naquele pessoal todo, com tantas dificuldades. Mas o mesmo Deus dizendo: olha, Moisés, você só vai ver, você não vai pisar. Deus deu muito mais para ele. E passa o tempo de Josué, e continua sendo Deus, e continua tendo um povo, e continua uma terra sendo prometida. E o maravilhoso de confiar nas promessas de Deus é que a terra, ela não é só uma promessa, ela não fica na promessa, ela se concretiza. Não é lindo? É muito lindo isso, gente. E hoje, nós podemos nos identificar por diversas formas, como Israel, com todos os seus defeitos, com todas as suas incredulidades, com toda também a esperança, porque existia também um povo que obedecia e que seguia firme, e nós estamos caminhando também para uma terra. Amém? Amém. Vamos juntos. Entendeu? Eu acho lindíssimo, lindíssimo. Eu não sei se eu estou extremamente encantada, posso dizer assim, em ter a oportunidade de estudar mais uma vez através da lição. Mas eu nunca vi uma lição com tanta profundidade com esses textos, com uma reflexão tão profunda sobre essa passagem e como isso reflete na nossa vida. Algo que aconteceu nesse período bíblico, histórico, e que hoje se adequa completamente à nossa vida. Percebemos que houve uma ordem de santificação, que as pessoas elas precisavam obedecer a Deus e ter fé em Deus. Não, Deus, Ele ia realizar um milagre. A parte de Deus, Ele sempre garante. A parte que precisa ser mais cuidadosa é a nossa. Deus, Ele sempre garante o dele, Ele sempre cumpre o que Ele promete. Nós, humanos, imperfeitos que somos, é que não garantimos muitas vezes. E às vezes, por não garantir a nossa parte, a gente começa a reclamar de Deus, que Deus não fez a dele. Só que Deus, Ele é Deus e Ele dá as condições. Eu sou mãe, falha, imperfeita, fraquinha. Mas se meu filho não fizer determinados pedidos que eu faça, se eu não coloco condições e ele não faz, ele não tem a recompensa, não é assim? Quem é mãe, quem é pai, né? Assim, os filhos, né? Também não devem gostar muito, né? Ficar de bico aí, porque às vezes o pai diz: ó, se fizer isso vai ter tal coisa, vai acontecer dessa maneira. E aí o filho não faz, ele quer receber. Não é um absurdo isso? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo isso hoje que eu sou mãe, né? Mas quando eu era filha eu achava um absurdo, né? Poxa. Mas Deus faz exatamente a mesma coisa com a gente. Ele tem prazer em nos abençoar, em cuidar de nós, em cumprir cada promessa que Ele escreveu. Mas de nós também precisa
ter a atitude de fé e de obediência. Deus está disposto a realizar todo e qualquer milagre que você precise na sua vida. Amém. Mas de nós, Ele nos cobra fé e obediência. Ele disse, quando eles se distanciarem a 1 quilômetro, que vocês começam a andar. E as pessoas obedeceram e o mar secou. Então, qual é a ordem? Qual é o pedido que Deus tem feito a você e que você não tem cumprido, ou você não cumpriu ainda? Qual é o milagre que você espera que aconteça na sua vida, que ainda não aconteceu? Será que é porque Deus não se alegra em operar maravilhas na sua vida? Jamais. Nós precisamos ser muito sinceros conosco e com Deus. Porque é muito fácil eu dizer para vocês coisas aqui, nesse lugar tão sagrado. Mas quem de fato sabe quem eu sou é Deus, é na minha casa, no meu quarto, quando eu fecho a porta. Então a gente pode, às vezes, não contar tudo para todo mundo, mas para Deus não dá para Jéssica. Não dá. A gente tem que ser extremamente sincero com Deus. Dizer, Senhor, é difícil para mim fazer o que o Senhor está pedindo. Porque nem sempre é fácil. A maioria das vezes não é fácil. Porque nós nos apegamos em muitas coisas aqui desse mundo mesmo. Mas a gente tem que abrir mão desse mundo para poder acessar a terra prometida. Amém. Nós temos que nos esforçar para isso, sermos extremamente sinceros com Deus. Nós somos fracos, gente. Eu repito, nós somos fracos. E não é para que vocês fiquem tristes que eu vim para cá dizer que vocês são fracos. Porque eu sou fraca. Mas eu fico extremamente feliz e segura de saber que, apesar de toda a minha fraqueza, eu sirvo a um Deus que é extremamente poderoso. E Ele é capaz de realizar milagres na minha vida, não porque eu mereça, mas se eu obedecer a Ele, a parte dele Ele garante. Então, para nós, fica a parte mais simples do milagre, é botar o pé. Você já ouviu uma frase que diz assim, você não precisa enxergar o chão, você precisa colocar o pé e Deus, Ele vai dar o chão. É mais fácil dar o passo ou botar o chão? Deus faz o mais difícil, né? Eu amo também me recordar do que tinha dentro daquela arca. O que tinha na arca que eles levaram adiante no Rio Jordão? Valendo o ponto? Muito bem, aí, ó. Um ponto. Depois de tarde, você vai dar um presente para ele no final. Ah, isso. Bordão, né? Bordão de Arão, maná e as tábuas. E por que tinha essas três coisas naquela arca e era tão essencial? Pode passar, irmão, por favor. Qual é o nome daquele moço ali da sonoplastia, gente? Felipe. Obrigada, Felipe, por favor. Essa imagem traduz os sacerdotes passando com a arca. Pode passar próximo, Felipe, por favor. A travessia, ela é um período de transformação. A multidão atravessando o Jordão em terra seca e levava essa arca. E o que eu acho extremamente significativo em simbolizar e levar a arca, e dentro dessa arca tinha esses três objetos que estavam lá dentro. Primeiro, as tábuas dos mandamentos. Segundo, o maná. E terceiro, o bordão de Arão. O que significa estar ali naquele lugar, esses três objetos? As tábuas era para que o povo nunca se esquecesse que existia uma lei e que era necessário atravessar em obediência. Em obediência a Deus. Não era só atravessar em obediência, era permanecer em obediência. Dentro também tinha o maná, que significava o sustento, a provisão de Deus. Porque nós precisamos lembrar que Deus nos sustém em tudo. E, em terceiro, o bordão de Arão que floresceu para
identificar que existia uma liderança, que Deus usava, escolhia um povo para liderar e que as pessoas precisavam respeitar e seguir aquela liderança. E naquele momento era Josué. O que eu achei interessante, gente, é que quando eles colocaram o pé lá do outro lado do Jordão, o texto bíblico diz que parou, que não tinha mais maná. Aí você, puxa, parou de cair maná. Mas Deus cumpriu a promessa dele. O maná era enquanto eles não tivessem pisado na terra que manava leite e mel. Uma vez que eles foram conduzidos à terra prometida e lá tinha todo o maná, todo o mel, todo o leite, todo o mel, Deus parou de dar aquela provisão. Mas não é que Deus parou de prover. Deus deu algo muito maior para eles. Deus cumpriu a promessa deles. A promessa que ele tinha feito para eles. E o que a gente percebe em tudo isso aí? É que a travessia sempre é um lugar de transformação. Nós temos que passar pelas lutas, pelas dificuldades que temos na vida da gente, de uma maneira, entrarmos, e de outra maneira, mais fortalecidos, mais sábios, sairmos. Se a gente passa por um problema e sai do mesmo jeito, significa que logo adiante vai ter outro igual. E a gente não aprendeu, a gente não cresceu, a gente vai sofrer da mesma maneira. Se a gente se coloca na mão de Deus e pede a Deus sabedoria, significa que a gente vai passar, vai aprender, vai se fortalecer, e se vierem outros, nós estaremos mais fortes. A nossa fé estará maior. E a gente vai procurar mais a presença de Deus para que aquilo não pese tanto. Não é? Tem uma música que a gente canta aqui na nossa igreja, que é lindíssima e que é poderosa. E que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E tudo o que acontecer, para a nossa alegria, ou se acontecer e a gente não entender e ficar triste, ainda assim, Ele é Deus. Nada, gente. Deus, Ele sabe de tudo que acontece na minha e na sua vida. Tudo. Não tem uma lágrima que você derrama que Ele não reconhece. Ele não sabe exatamente o motivo. Ele sabe quantos ml tem a lágrima que você chorou. Ele sabe de todos os detalhes. De todas as coisas pequenininhas que você acha que são pequenininhas. E todas as coisas grandes que acontecem na sua vida. Ele sabe. Então, se a gente tem um Deus que nos conhece tão profundamente, por que não entregar a Ele as nossas dificuldades? Por que não pedir a Ele que nos ajude a passar por cada Jordão que aparecer, por cada dificuldade que aparecer? Por favor, Felipe, passe a próxima. Pode passar, que essa é a sua reflexão. Quem lembra? Estamos fazendo uma revisão, né? Mas é importante revisar, que a gente se apropria. Aquelas pedras ali, elas são o que, gente? Um altar, por que precisamos disso? Vou tirar 10, viu? Para nos lembrar, né? Aí a gente está no dia 6 de dezembro de 2025, se lembrando, se alimentando e se fortalecendo de um exercício de gratidão que os israelitas eles fizeram em obediência a Deus. Quando eles passaram pelas dificuldades, quando eles passaram pelo Jordão, do outro lado, quando pisaram pé do outro lado da margem do rio, qual foi o pedido de Deus? Que Josué escolhesse homens e que cada homem, pode passar, Felipe, por favor, só mais um. E que cada homem pegasse uma pedra e fizesse um memorial. Para que todas as pessoas, as outras gerações, os filhos dos filhos, pudessem se lembrar do milagre que Deus havia feito para aquela nação, para aquele povo. O texto de Josué, no capítulo 4, versículo 20 ao 22, fala assim: com as 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué levantou uma coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês dirão: Israel passou em seco este Jordão. E você também poderá dizer: Deus realizou milagres nesse povo. Deus abençoou esse povo. Deus cumpriu as promessas para esse povo. Esse povo alcançou a terra prometida. E se eles alcançaram, por que nós não alcançaremos?
Porque não é sobre um povo, é sobre um Deus. Não é sobre nós, não é sobre os israelitas, é sobre o nosso Deus poderoso. Hoje nós estamos aqui e podemos nos apropriar de todas as bênçãos. Porque se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele se alegra em derrubar qualquer barreira, em vencer qualquer gigante, em vencer qualquer inimigo que nós estejamos enfrentando. É maravilhoso ter essa certeza. O livro de Josué segue, é lindíssimo, vale de fato a nossa leitura profunda, que a gente percebe exatamente quando o povo coloca Deus em primeiro lugar, quem guerreia é Deus. Quando eles se esquecem e vão guerrear, eles perdem as batalhas. Assim também somos nós, gente. Tem coisas, eu já passei por isso, eu acho que vocês também. A gente já esteve em situações que a gente não conseguia ver do outro lado da margem. A gente não conseguia visualizar como a gente ia chegar do outro lado. Não fazia ideia. A nossa imaginação é muito curta. A nossa mente humana é limitada. E Deus, quando você coloca nas mãos de Deus, Senhor, eu estou cansado de segurar. Eu não aguento mais segurar essa mochila, está muito pesada. Carrega para mim. Quando Ele vai adiante, Ele resolve de uma forma que você não tinha capacidade de imaginar que Ele ia fazer daquela maneira. Ele fez muito, muito melhor. Diversas maneiras. Assim, eu sei que se a gente abrisse aqui para cada irmão contar, vocês teriam testemunhos lindíssimos sobre isso. Pode passar, Vitor, por favor. Só para a gente ilustrar que, assim como eles colocaram as pedras, eu, você, nas nossas casas, nós também temos que ter memoriais. Porque nós precisamos nos lembrar de quantas dificuldades nós passamos e que agora podemos celebrar. Para que nós não esqueçamos. Porque a nossa dificuldade humana é porque quando nós estamos passando por dificuldades, ela incomoda, ela dói, tira o sono. Mas depois que a gente passa, a gente fica mais leve e a gente esquece que passou por aquilo. Não é assim? Se eu passei por aqui com vocês, ó, é meio-dia, minha gente. Meio-dia, daqui a pouco a gente vai almoçar. Se eu ficar pregando aqui, vocês vão ficar morrendo de fome, vão querer comer, almoçar e ir para casa. Mas quando vocês chegarem e almoçarem, a barriguinha cheia, todo mundo esquece que estava com fome, não é? Assim, a gente precisa ter esses momentos para a gente se recordar e também testemunhar para os nossos filhos, para que eles vejam que Deus nós nos entregamos, qual é o Deus que nós confiamos, para que eles amanhã testemunhem para os nossos netos. Se Jesus não tiver voltado antes, eu quero ter netos, amém? Vocês que têm filhos também querem ter netos, não é assim? Mas nós queremos ter netos que estejam aqui conosco, não é isso? Isso depende de nós, do quanto de plantio que a gente vai fazer. Às vezes a gente vai achar que não está dando certo, que a nossa fala não está sendo ouvida, mas Deus é que faz o crescimento daquela semente que você está plantando ali. Amém? Pode passar, Felipe, por favor. Mas nós temos Jordões contemporâneos, né? Jordões, eles não ficam isolados perto da Cisjordânia, da Jordânia. Todos nós temos Jordões contemporâneos. Esses Jordões, eles podem estar presentes na nossa vida pessoal, na nossa vida, pode passar, por favor, na nossa vida financeira. Né? A vida financeira é uma questão que desafia muito, que é muito desafiadora. O brasileiro em si, o brasileiro em geral, ele tem desafios nessa área. E, infelizmente, isso tira o sono, isso preocupa as famílias, isso realmente desestabiliza. Outras questões atuais, infelizmente, nós nunca vivenciamos um período com tão grandes doenças psicológicas, doenças emocionais. São os jovens da contemporaneidade. Não é? Há 10 anos atrás, eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi falar em Setembro Amarelo. Nunca. Mas de 5 anos para cá, isso é tão evidente, as pessoas falam tanto disso, isso significa algo. Infelizmente, essa sociedade ela tem adoecido as pessoas. E isso não quer dizer sobre fé, isso quer dizer realmente sobre essa sociedade, né, machucada pelo pecado. E isso reverbera em nós, e o povo de Deus também. Pode passar? Outro Jordão contemporâneo. Quantas casas sofrem com isso? Quantas famílias, adultos, a gente às vezes fala dos adolescentes, das crianças, mas nós adultos, se nós não nos cuidarmos,
nós vamos estar assim, algemados a esse vício. Irmãos, é meio-dia. Mas eu acho que ainda há espaço para mim testemunho. Eu estava trabalhando ontem e eu vi uma cliente me contando essa história e achei tão bonito, tão despretensioso o jeito que ela contou, porque ela nem sabe que eu vou usar isso amanhã, né? Já pesquei dela. Mas eu falo para a gente ter noção de como Deus, o nosso Deus é grandioso. E os testemunhos, como são feitos por Deus, são públicos, né? Não vou falar o nome da pessoa, óbvio. Mas eu atendi um cliente que me contava uma história muito triste assim, inicialmente, que ela disse que tinha uma casa em Salvador, e essa casa, numa certa região lá, a prefeitura precisava ampliar uma quadra, uma praça. E eu tinha feito algum contato com ela não tinha resolvido com a correria da vida. Um certo dia, ela atendendo no trabalho, ela assistindo televisão, ela vê quem? O pai dela chorando. O pai dela. E a mãe chorando. E como é que eu vou contar isso para minha filha? E ela, meu Deus, o que aconteceu com os meus pais? E aí, o que é que tinha acontecido? A casa que ela tinha deixado o pai responsável por procurar venda, né? Tinha sido demolida. De um dia para o outro, acho que o processo não conseguiu, o pessoal não conseguiu falar com ela, e como o Estado ele tem, né, esse poder soberano sobre o individual, eles demoliram a casa da mulher sem dizer nada a ela. E ela soube da pior maneira, pela televisão, no jornal, com os pais chorando ali. E ela estava em campanha de oração, ela dizendo, ela não era da nossa denominação, mas ela disse que estava em oração com as irmãs, para que Deus mostrasse a possibilidade dela comprar uma casa, de vendesse aquela casa que ela tinha lá, mas que era num bairro que tinha ficado perigoso, e a casa tinha se desvalorizado, e ela queria morar aqui com o esposo. Estava muito difícil de comprar casa aqui em Cruz. E ela disse, Senhor, estou orando, há não sei quantos tempos, há não sei quantas semanas, para que o Senhor me mostre uma casa, e a única casa que eu tenho, o Senhor permite que seja demolida. Depois de uns 10 dias, a Prefeitura de Salvador liga para ela e diz assim, olha, sua casa foi demolida, mas a Prefeitura vai te indenizar com valor X. E ela disse, eu entendi tudo, porque a minha casa valia X. E a indenização foi 3 vezes mais do que a casa valia. E aí ela disse, eu questionando a provisão de Deus, a ação de Deus, que Deus estava me ouvindo. Como é que ele não estava me ouvindo? Eu estava pedindo uma casa e a casa ele permite ser demolida. E ela, depois disso, conseguiu receber a indenização, já comprou uma casa que disse que ela já estava valendo 2 vezes mais do que eu comprei. E ela disse, ainda tem um terreno para vender, porque eles indenizaram a casa, mas o terreno é meu. E ela vai ainda ter essa questão para resolver. Mas o que eu falo é assim, gente, Deus ele sempre tem um povo. E ele sempre tem uma terra prometida. Eu citei uma terra prometida física, uma casa. Mas o que nós estamos trabalhando aqui nesse mundo, pedindo a Deus forças para obedecê-lo e para continuar em fé, é porque nós almejamos uma terra prometida futura, uma terra eterna para nós. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, que essas palavras elas possam alcançar o coração de vocês e de qualquer outras pessoas que vocês conheçam, que estejam passando por qualquer Jordão, por qualquer travessia, por qualquer deserto. Diga para ela que depois da margem tem esperança. Deus está pertinho de fazer um milagre. Então que Deus abençoe vocês. Passe por favor, só o último, Felipe. É só para que a gente continue com essa esperança, com essa fé, porque a gente está a passo de um novo ano. Então 2026 é do outro lado da margem. Os milagres que Deus já fez, eles se perpetuarão na tua vida. Os que ainda você tem no seu coração que Ele ainda fará, 2026 está logo ali. A travessia do Jordão está acontecendo. E lá na frente, não esqueça de fazer o seu memorial de gratidão. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite e que essa igreja linda continue assim, viva e servindo ao nosso Deus, hoje para sempre. Amém? Temos música? Ou posso orar, né? Vamos orar? Senhor, Santo Deus, Pai amado, nós, Senhor, te amamos imensamente. Estamos aqui
pé, meu Deus, agradecidos por mais um culto de adoração que o Senhor nos presenteou. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos acompanha, meu Deus, em todos os desertos, em todas as travessias difíceis. É o Senhor que está do nosso lado, é o Senhor que pode nos oferecer uma mão poderosa, forte, meu Deus, para nos abençoar, nos perdoar, ter misericórdia de nós, enxergar nas nossas fraquezas, meu Deus, a possibilidade que o Senhor tem de agir com o teu poder. Eu entrego, meu Deus, a minha vida e a vida de cada um dos teus filhos, meu Deus, que estão aqui, presentes, de pé, meu Deus, reconhecendo que só há um Deus, que nós, Senhor, queremos que o Senhor nos abençoe, para que sejamos o teu povo, para que sempre estejamos dentro do teu povo, dentro das tuas promessas, meu Deus. Cuide de cada um dos que estão aqui, das suas famílias aqui representadas, de cada irmão ou irmã que não pôde estar aqui no teu santo templo, meu Deus, mas que o Senhor possa alcançá-los com o teu Espírito Santo. Amém. Nos dá, Senhor, um retorno aos nossos lares, em paz e segurança. Cuida de nós. E nós te agradecemos, meu Deus, porque confiamos que assim como o Senhor fez com aquele povo, o Senhor fará com nós, conosco também. Nós aguardamos, meu Deus, a terra prometida. Nós queremos viver contigo por toda a eternidade. Não deixe, meu Deus, por favor, que nenhum desses jordões aqui desse mundo nos atrapalhe, nos impeçam de seguir confiança em ti, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido grande Deus e agradecemos também a Nina pela inspiradora mensagem que ela nos trouxe nessa manhã. E agradecemos também a cada irmão, cada amigo que nos prestigiou nessa manhã. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. E amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente para mais um culto. A saída será ordenada pelo diário. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Deus